Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. Vamos começar os nossos trabalhos. A nossa live de hoje, muitas pessoas nos pediram para que a gente fizesse essa live sobre o caminho da fé. E apesar de ser agora às 14 horas, é um horário que o pessoal está trabalhando, não tem nem tempo, mas a gente vai fazer nesse horário, que é o horário que a minha amiga me convidou lá de São Paulo. Eu estou tentando entrar em contato com ela, mas não estou conseguindo. Mas mesmo assim a gente vai dar início ao nosso trabalho. Vamos ver se ela vai entrar agora. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Podemos começar? Sim, viu? Você não tá aparecendo para mim ao vivo. O Instagram, ele tá renovando as ferramentas, então ele não tá entregando. Para mim não aparece que você tá ao vivo. Pois Interessante, né? eu tô lhe vendo ao vivo. Não, mas eu tô dizendo isso porque as pessoas talvez não vão receber. Aí eu vou pedir a gentileza de quem tá na live encaminhar para quem vocês conhecem, por favor. Que ele não tá entregando e não mostra que a gente tá ao vivo, tá bom? Tenho Aí certeza que você vai vai me acontecer. chamar? Oi? Você vai me chamar? Te chamar? Sim? Não, a gente já tá aqui, eu falo pro pessoal. O pessoal só. Sim. Sim. Entendi. Pode Não, a gente começar. continua. A gente continua, tá bom? Ok. Bom, boa tarde todo mundo. Bom, aí acho que a Neve já falou para vocês, né? Hoje a nossa experiência vai ser uma experiência dela, que ela vai trazer pra gente muito conhecimento aí, que é sobre os desafios do caminho da fé até a Aparecida. E aí tem muito aprendizado pra gente, né, Neve? Bom, eu vou me apresentar para o pessoal que não conhece e também vou pedir para você se apresentar, se você quiser começar se Ok. apresentando. Bom, eu sou terapeuta aí, terapeuta integrativa, trabalho aí com mulheres, fazendo reprocessamento. E assim, Neves, eu vou fazer uma breve pincelada assim para o pessoal entender que Deus, o Espírito Santo, ele vai te jogando para os lados, assim, você não sabe muito bem, ele vai direcionando, e às vezes você chora e faz birra porque você quer ficar naquele lugar que você ama, mas ele te joga para outro lugar. E foi assim que eu conheci a terapia. E agora eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu consegui aí transformar o que era paixão lá por amor aqui agora. E você, Neves, pode se apresentar para nós. A nossa convidada Eu hoje é sou Neves. Nézia Batista, sou psicanalista, sou terapeuta do perdão, terapeuta QNB. Há mais de 17 anos que eu trabalho com essa minha terapia e eu ganhei um prêmio do Facebook, antes de eu ir para o Caminho da Fé, de embaixadora do perdão, porque eu fui a única mulher no mundo que trabalha exclusivamente com perdão, com neurociência. Então, a base científica do meu perdão é a neurociência, a gente ensina exercícios respiratórios para que as pessoas acessem o neurônio espelho e transformem a química cerebral. Pode perguntar. Que legal! Então, a minha terapia, também a terapia que eu trabalho, porque não é minha, porque foi o professor Jair Soares que desenvolveu, trabalha mais ou menos aí nesse fundamento. Então, assim, eu costumo dizer que as terapias, elas não são, não existe a verdadeira, né? Existe a que faz efeito para um e faz efeito para o outro. É E a verdade. gente tem que querer se transformar, porque senão não há resultado. Mas então, vamos falar aí o que é o caminho da fé, né? O que é para as pessoas que estão nos acompanhando entender um pouco sobre esse assunto. O Caminho da Fé é um trajeto brasileiro que foi inspirado
no Santiago de Compostela. Então, o autor do Caminho da Fé, ele fez o Santiago de Compostela 2 vezes, e daí decidiu criar o Caminho da Fé, que é em São Paulo, começa em Águas da Prata, e vai até Aparecida. Que legal, muito legal. E vamos lá, o Caminho da Fé ele foi criado. Quando que ele foi criado, assim, que surgiu essa ideia? É uma ideia sua, né? Não, o Caminho da Fé é uma ideia de uma pessoa lá de Águas da Prata. Ele fez o Caminho de Santiago de Compostela 2 vezes e criou esse caminho. Então, o caminho foi criado para dar uma estrutura aos peregrinos, porque as pessoas já iam para Aparecida normalmente, sem ter estrada, sem ter pousada, sem ter onde chegar. E daí ele decidiu entrar em contato com todas as prefeituras das cidades que passam pelo Caminho da Fé. E no dia 11 de fevereiro de 2003, ele criou saindo de Águas da Prata. Mas tem várias outras saídas. Tem de Mococa, tem de São José do Rio Preto. Então, tem várias outras saídas. Que o nosso, que a gente percorreu, 322 quilômetros. De Águas da Prata para Aparecida. Mas tem vários outros que chegam até 600 quilômetros. Nossa, eu fiquei encantada quando eu descobri, para você ver. Eu sou católica, né? Católica, eu amo a todas as religiões que acreditam em Deus, porque isso é o primordial. Depois que a gente tem uma expansão de consciência, você enxerga todos como um só, né? Então, assim, mais interessante que mesmo sendo católica, eu nunca tinha ouvido falar do Caminho da Fé. E até mesmo eu estava em Aparecida aí tem uns 27 dias. E você é paulista, né? Dias, sim, que eu estava lá, né? Então, assim, é muito interessante fazer essa divulgação para que as pessoas saibam que existe, né? Porque, sabe, na minha cidade também sai algum e eu não tô nem sabendo. É bom ficar E outra coisa, né? também importante, por exemplo, é que o Caminho da Fé é um roteiro de peregrinação. Então, quando eu fui fazer o Caminho da Fé, eu fui no sentido de buscar autoconhecimento, de agradecer a Nossa Senhora por nenhuma pessoa da minha família ter tido Covid, o trabalho do meu filho que ele conquistou. Então, assim, eu fui no sentido de gratidão, de agradecer. Eu não fui hora nenhuma para pagar promessa. Mas o caminho é tão árduo, tão desafiador, que você finda, cada dia que eu concluí o caminho, eu prometi uma missa à Nossa Senhora. Então, foram 15 missas. Teve 2 dias que foram 2 missas. E daí, dessas 15 missas, eu já paguei 6. Então, assim, é muito interessante. Você não vai com o intuito... Por isso que eu digo que qualquer religião pode ir. A gente encontrou pessoas de várias religiões, evangélico, qualquer pessoa pode ir. Não é a questão de só ser religioso para ir, não. É um caminho de autoconhecimento. Que legal. O Caminho da Fé é mais do que um desafio, então é um aprendizado para a vida toda, né? Exato. E nesse sentido, a gente pontuou 5 coisas que a gente aprendeu com o Caminho da Fé. Primeiro, liberdade de escolha. Pois você não precisa de muitos objetos, só leva o que cabe na sua mochila. E você pode conduzir durante todo o caminho nas costas. Então, assim, tem pessoas que têm carro de apoio. Aqui nós estamos com a menina aqui na live que tem carro de apoio, que teve carro de apoio, que o carro de apoio leva a mochila, o carro de apoio leva a água, o carro de apoio dá um suporte. A cada 4 quilômetros para, eu ainda mandei no carro de apoio minha mochila durante 4 dias, aí com 110 quilômetros, eu carregando a mochila nas costas, eu despachei, 50% da minha mochila chegou a semana passada, e daí eu não tinha condições de, nesses dias, por exemplo, no dia da subida da Luminosa, que é muito uma subida íngreme, muito perigosa, então no dia da subida da Luminosa eu paguei para levar minha mochila. Na descida de Campo do Jordão, que é 2.010 metros de altitude, eu também paguei para levar minha mochila. Então, assim, devido à minha idade, eu não tinha condições físicas de subir 2.000 metros de altitude com a mochila nas costas. Então, a primeira coisa é a liberdade de escolha. Então, você escolhe, não é você, assim, que vai buscar o Caminho da Fé. Como foi que o Caminho da Fé surgiu na minha vida? Minha filha, o ano passado, foi, e eu taxei ela e meu genro de louco. Eu disse, vocês estão maluco, não pode uma coisa dessa, não. E esse ano eu pedi para ir. Então, para eu poder ir, pela minha idade, eu tive que passar por uma bateria de exame com todos os médicos e graças a Deus não tinha doença de nada. Então, assim, eu fui uma pessoa completei 66 anos no Caminho da Fé, mas sem nenhuma doença, eu não tomo remédio para nada. Então, assim, meu coração estava bom, tudo com exame de imagem, tudo documentado. E até a médica,
cardiologista mandou um laudo para minha filha, que eu estava apta para fazer o caminho da fé, só que ela não sabia da altitude que a gente ia subir. Mas deu tudo certo. Então, a segunda coisa, economia. Usando a simplicidade, passando a consumir menos, podendo usufruir a paisagem e boas companhias. Então, assim, a gente só leva... Aqui, ó, tem uma menina, Ana Paula, que fez o caminho da fé com a gente. Juntamente com a sua filha e genro, são as pessoas maravilhosas. O caminho da fé nos modifica. Então, assim, o que é que acontecia? A gente leva na mochila só o que a gente pode carregar. Então, não tem, assim, vaidade, não tem luxo, não tem nada. A primeira coisa que eu me despedi da minha vaidade foi cortar meus cabelos. Até hoje, uma mulher não estava nem me conhecendo. O que é que aconteceu com a senhora? Eu disse, porque o caminho da fé não só me transformou por dentro, não, transformou também por fora. Então, terceira coisa, a consciência ambiental. Cuidar da reciclagem do lixo e da água, podendo consumir água natural direto da fonte, bem geladinha. Então, assim, é uma das coisas que meu genro mais batia para a gente não deixar papel de bala, nada no caminho, nem garrafa d'água, nada, nada. Porque, assim, passa 1.000 pessoas, 2.000 todo dia. Então, assim, se cada uma pessoa que vai não cuidar do meio ambiente, daqui a pouco fica um grande lixão. Então, a gente precisa cada vez mais... Não é só falar, é viver, né? Isso aí. Então, assim, como terapeuta, a gente trabalha muito autoconhecimento, autoestima, etc., mas esquece que uma questão é você, eu disse muito nas minhas postagens da semana, uma questão é você falar, ler, achar bonito e pregar aquilo ali. Outra questão é você viver na sua pele o dia a dia do caminho da fé. Então, assim, no primeiro dia são 32 quilômetros, desce a Serra de Andradas. E nessa Serra de Andradas, 2.000 metros de altitude, eu passei muito mal, eu comecei a me tremer todinha, e eu pensava que eu ia desmaiar, e minha filha me segurando de um lado e meu genro do outro, eu sei que eu findei chegando, e quando eu cheguei eu estava aérea, eu não estava nem um raciocínio de saber nem o que estava acontecendo. A minha filha, muito brincalhona, gravou um vídeo. Maria, o que é que você está assim, como é que está seu juízo? Eu só disse piscando, piscando, piscando. Então assim, olha, Mariana está aqui, foi comigo, Mariana. Então, assim, Mariana perguntou, professora, e a senhora sabe a senhora sabia o que estava dizendo? Eu disse, não, foi automático, eu só disse que o juiz estava piscando, piscando, piscando. Então, eu quase que desmaiava. Mas meu genro perguntou, quer desistir? Eu vou deixar a senhora na rodoviária e a senhora vai para São Paulo e volta para Petrolina. Eu disse, não quero desistir, não, eu vou até o fim. Então, é muito interessante que são essas coisas que as pessoas que estão de fora do caminho não sabem. E eu passei um vídeo de Marcos Mion, porque ele teve o privilégio de ir com carro de apoio e mais um carro de cenografia, gravando em tempo real tudo que ele fez. Então, eu passei o vídeo para meus clientes assistir, para ver, assim, como para ele, que é jovem, musculoso, foi difícil, chorava o caminho todo, imagine eu com 66 anos. Mariana, que é jovem também, comeu pão com diabo amassou e ela ria muito, porque eu disse, Mariana, isso é um presente de grego. Quando a gente saía de manhã, eu disse nas postagens do Facebook e do Instagram, que a gente era como a Salve Rainha, saía de manhã, vida, doçura, esperança nossa. Quando dava depois de meio dia, que não tinha almoçado, e o sol quente, e os pés doendo, e tudo, aí já era gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Mas mesmo assim, quando chegava na pousada, tomava banho e dormia no outro dia, começava tudo de novo às 4 horas da manhã. Então, a consciência ambiental é o terceiro. O quarto é foco nas experiências, viver intensamente todo o caminho, desenvolvendo autoconhecimento, se libertando de medos. Dessas memórias ficam registradas em sua mente através de fotos dos lugares que você conheceu e das pessoas que quem conviveu no caminho da fé. Melhora a sua saúde emocional, mental e espiritual. Então, assim, é um poder, o caminho da fé é um poder, assim, do Criador, como diz a história, que a gente diz na terapia, o poder do Criador. Quando eu fui subir a Luminosa, eu fiz a minha meditação, que eu trabalho na minha terapia, do poder do Criador. Aqui tem uma menina que está assistindo que fez também. Então, assim, vocês sentem a presença de Deus. Quando a gente chega lá nos 2.000 metros de altitude, você vê as nuvens passando assim embaixo, como um avião. Aí você diz, menina, estou bem pertinho do Criador. Então, é muito interessante que a gente precisa realmente abastecer a nossa alma e nosso espírito. Porque muitas vezes a gente só vive do externo, do popular, das redes sociais, dessas coisas, e esquece que a gente tem uma alma, que ela não morre, o corpo morre, mas a alma é transcendental, e que o Criador
criou tudo aquilo para nós. E a gente nem observa. E meu genro, como é mineiro, ele era muito engraçado. Ele dizia assim, após uma montanha, tem sempre outra montanha. Porque quando a gente subia, 16 quilômetros, tinha 16 para descer. E Mariana, que está aqui assistindo a live, era muito engraçada que ela descia de costas, porque os pés não aguentavam mais. Chegamos nas pousadas, doendo tudo, mas depois de um banho, comer e dormir, estávamos novo de novo. Era assim, é um negócio assim, impressionante. Você chegava com os pés cheios de calo, cheio de bolha, aí a minha filha drenava essas bolhas, aí no outro dia botava esparadrapo nos pés, como eu fiz uma postagem, os pés cheios de esparadrapo, aí no outro dia estava prontinha de novo para seguir. É impressionante, assim, só sabe o que é o caminho da fé quem consegue passar por ele. As suas forças e agora, são renovadas, né? Acho que toda vez que você descansava no outro dia, as forças da fé era renovada para você prosseguir. E outra, no final de cada dia, já no finalzinho, assim, 3 horas da tarde, sem almoçar, sem nada, ou 4 horas, já era na força da fé. Então, o que é que aconteceu comigo? Que muita gente perguntando por que é que eu não fiz uma live assim que eu cheguei. Porque de tanto eu trincar assim os dentes, para botar força para subir, eu quebrei minha prótese. Então, eu passei 2 semanas esperando que a doutora fizesse outra prótese para eu poder estar nas redes sociais, que eu não ia estar aqui nas redes sociais banguela. Então, a minha filha disse, quem já se viu botar força nos dentes, bota força nas pernas. Não, mas na hora do aperreio, você busca força onde não tem. Mas então, assim, tudo... tudo tem um motivo. E essa experiência que você está falando é uma experiência da vida, né? Que eu acho que no final você vai fazer essa conclusão, que a gente pode se espelhar aí na nossa vida todinha. Mas essa descansar é você renovar as forças na fé para continuar no dia seguinte. Porque eu posso dizer uma experiência minha. Eu atravessei a passarela de joelho para pagar uma promessa. Então, assim, eu posso dizer que muitas vezes a gente, no seu foi no caminho da fé. Mas muitas vezes, até no meio de uma promessa, o ser humano é tão falho, ele é tão fraco, que fica tão difícil humanamente que você acha que é impossível você conseguir prosseguir, porque as forças começam a faltar. Então, na hora que eu estava atravessando, eu não planejei, eu não escolhi um horário bom, eu fui no horário que estava o sol já quente, eu preferi subir do que descer, porque não planejei, então eu falei, não quis achar o melhor para mim. Falei, não, eu vou descer a passarela de joelho, porque a gravidade empurra, eu vou descer mais fácil, né? Que nada, eu fui na subida, no sol quente, entende? Então, assim, na hora que eu estava pagando, mesmo sabendo que eu já tinha recebido a graça, eu sentia aquela vontade de desistir, de falar, não, eu não vou aguentar. Só que na vida, muitas vezes, a gente tem que fazer essa reflexão. Tem hora que você acha que você não vai aguentar, mas o segredo está em não desistir. E eu consegui. É verdade. Força, não sei de onde, porque a vida é de quem tem coragem de ir até o fim. Então, se você, por exemplo, se você começa uma coisa e no caminho você desiste, pode ser que esteja um passo de você ter sua conquista. Aí você não teve porque você desistiu. Então, o quinto passo para a gente realmente saber que o desafio do caminho da fé não é o desafio, mas uma mudança comportamental, é a organização. Saber exatamente onde estão cada um de seus pertences pessoais, sua roupa, documento, medicamento de primeiro socorro, que você utilizará diariamente para cuidar das bolhas dos pés e poder realizar o seu grande sonho em concluir o caminho da fé. Então, eu tenho um livro que eu falo sobre o novo estilo de vida, que eu falo sobre o minimalismo. É bonito a teoria do minimalismo. Agora, eu vivi no caminho da fé o minimalismo. Você vê com o mínimo possível de coisas. Então, você passa a usar o novo estilo minimalista, que é amar as pessoas e usar as coisas. O que é esse amar as pessoas? Cada amigo que você encontra no caminho da fé, ele se torna seu amigo. Você nunca conheceu essa pessoa, não sabe nem quem é, mas ele é tão bacana pelo caminho da fé que ele se torna seu amigo. Quando você se encontra com ele, é uma felicidade. Essa menina que está aqui, Ana Paula, a gente conheceu na penúltima pousada. Então, o que é que aconteceu? A gente se conheceu nessa pousada e a gente subiu o final do caminho da fé para chegar em Aparecida. A gente andou 6 quilômetros na chuva. Então, durante o período todinho, tem uma pessoa falando, olá, meninas, enxaqueca de terapia. Então, o que é que acontece? A gente andou 6 caminhos na chuva. A gente já tinha andado no sol, no frio, no tudo que tinha direito, mas não tinha andado na chuva ainda. E minha filha dizia, mãe, por que é que a gente, o ano passado, sofreu tanto com chuva, com sol, e esse ano a gente tá bem? Eu disse, porque eu fiz uma prece a Santa Clara. Então, eu sou franciscana,
Eu fiz uma prece a Santa Clara e ela ria que só disse, todo dia você segura Santa Clara para ela segurar o tempo, né? Eu disse, mas no último dia ela mostrou a chuva, que era para Mariana, que está aqui na live, poder usar a capa dela. Mariana disse assim, eu trouxe uma capa e eu não vou usar a minha capa. Aí 6 quilômetros de chuva, que era para Mariana ter o prazer de usar a capa dela. Então, quando a gente chegou em Aparecida, era com chuva, com vento, com frio, com tudo que tinha direito. Para ver até que ponto o amor de Deus da gente é grande. Porque muitas vezes, eu estava uma vez numa missa e uma senhora disse assim, essa missa é muito longa, está demorando muito. Aí a pessoa que estava perto disse assim, não, amiga, a missa que é longa, é seu amor por Deus que é pouco. Então, muitas vezes, quando você está na aflição, aí você pede a Deus tudo, a Nossa Senhora que lhe ajude, a Mariana foi assim, que lhe ajude, aí quando você conquista, aí você esquece que Deus existe. Então, Silviane, eu acredito em Deus como eu estou aqui falando com você. Para mim, Deus existe e Ele age na minha vida através das pessoas. Uma das pessoas que mais nos ajudou durante esse caminho foi Wagner, que ele estava com um grupo lá, coordenando um grupo de 12 pessoas do Sul, e daí a gente se conheceu na primeira pousada. Então, o caminho todinho ele perguntava, tá precisando de alguma coisa? Um dia eu ainda peguei uma carona com ele, porque eu estava passando mal. Então, assim, é natural. A gente aqui em Petrolina é tudo limpo, assim, plano, não tem serra. A gente ainda encontrou uma serra no começo da cidade para caminhar, caminhou 18 quilômetros nessa serra, para treinar, subir de a descida. Mas uma serra que é 860 metros de altitude. E lá, quando começa, 860 é quando começa. Quando chega no pico, lá é 2.000 e pouco. Então, isso dá um diferencial bem grande na sua respiração. Então, com isso, com essas coisas que aconteceram comigo, eu deixei a hidroginástica, que eu faço musculação, hidroginástica e caminhar. Deixei a hidroginástica e agora entrei um desafio na natação. Então, hoje é dia de ir para natação. Por quê? Porque eu preciso aprender a respirar. Quando eu chegava no auge, assim, lá em cima, que a minha filha dizia, mãe, respira, você está ventilando seu pulmão. O ar é feito lá em cima, você fica cansada para respirar. E daí, eu não sabia respirar. E eu, como terapeuta, eu ensino meus clientes a respirar. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Só que lá era como natação, não era para inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Era o contrário, era como natação, expirar pela boca e inspirar pelo nariz. Eu não sabia fazer isso, por isso que eu entrei na natação, para eu aprender a fazer, para no próximo ano eu quero ir novamente. Pode perguntar. Muito interessante. Então, esses são os maiores desafios do caminho da fé? Para mim, o maior desafio do caminho da fé foi a Luminosa. Primeiro, a Luminosa, ela é 10 metros, das 10 serras mais altas do Brasil. Então, assim, a sorte da gente é porque não estava chovendo, porque quando está chovendo fica direito um sabão, a gente não consegue subir. E daí, a subida, você sobe 10 quilômetros e depois vem a descida. E ela atinge 2.000 metros de altitude. Então, quando você está lá embaixo, meu genro mostrava uma casinha amarela que tinha lá em cima, bem pequenininha a casinha. Ele dizia, olha, tá vendo aquela casinha, a gente vai passar lá. E eu dizia, não tem como eu aguentar subir isso tudo. Simplesmente o tempo é irreverente no caminho, fé, e isso me mostrou a caros de Deus, pois isso, o tempo pode ser pequeno aos nossos olhos, mas o suficiente para nos tornarmos importantes para as pessoas. Então, é muito interessante isso que a Ana Paula está dizendo, porque ela passou a mesma coisa que eu passei. Então, assim, a gente não está aqui porque a gente leu no livro, achou bonito, assistiu um vídeo na internet, não, a gente viveu isso. E, no meu caso específico, ainda por cima, completei 66 anos no caminho da fé. Levei as velhinhas, comprei um bolo na padaria, lá em Estivas, e a turma de Wagner cantou os parabéns para mim. Então, foi muito interessante essa possibilidade da gente comemorar um aniversário, que todas as vezes no meu aniversário eu faço uma grande festa para muitos amigos, etc. E eu renunciei a essa festa para ir para o caminho da fé. E o segundo desafio foi o Campo de Jordão. Até Guaratinguetá, 28 quilômetros, 2,10 metros de altitude, o local de maior altimetria do caminho da fé. Para chegarmos em Aparecida, tem uma descida fenomenal, em Pedrinhas, mas nós conseguimos, apesar do frio de 6 graus, caminhamos os 6 quilômetros restantes sobre a chuva. Então, assim, é uma descida, você sobe, quando chega em 2.000 metros, vai descer. Então, quando essa descida é cheia de pedrinha, que até
O canto lá chama de pedrinha. Aquele tipo, aquele pedra de bota em construção, concreto. Aquelas pedrinhas pequenas assim, soltas. Então, o perigo de cair, e assim, quando você desce numa ladeira, numa coisa que não tem pedrinha, como Mariana descia de costa, beleza, mas lá não dava para descer de costa, porque se você descesse de costa, podia desequilibrar e se ralar todinha. Então, além disso, a gente encontra no caminho muitas pessoas de bike, de moto, passou por a gente 40 Jeep, daqueles carrinhos de quatro pequenos, 40, então assim, as motos e as bicicletas, quando vem, a gente grita que é para o outro ver que a gente tá na estrada. Então, assim, não é uma coisa assim que você tá sozinha, não. Você vai, segue seguindo e vai encontrando esse povo todinho, vai conversando, e vai brincando e vai se divertindo. Então, bora lá. Para mim, esses foram os dois. Pode falar. Esses foram os dois maiores desafios, né? Mas assim na vida também, né? Você vai achar que você vai ter alguém conhecido ali, às vezes você tem que trilhar caminhos diferentes, vai aparecendo pessoas que te ajudam, estão na mesma energia que você. Mas é interessante demais, porque assim, todas as pessoas que você conhece se tornam seus amigos. Amigo para sempre, como diz aquela música. Não é a questão de só, por exemplo, a gente conheceu o tio Lauro, que o menino falava muito em tio Lauro. O tio Lauro tem um rancho no final do sul de Minas Gerais. E tio Lauro guarda uma lata grande assim, com a portinha cheia de banana para aqueles peregrinos que não podem ir para a pousada, que passa só de passagem e já estão com fome e não têm o que comer. Eu achei a coisa mais linda. Ser solidário com aqueles que não têm. Então, ele bota lá as bananas todo dia, enche a lata de banana e as pessoas vão abrindo a portinha e comendo as bananas. E a gente parou lá no rancho dele para o menino para conhecer ele. E aí foi muito torresmo, foi muito picanha, foi tudo que tinha direito. Tio Lauro serviu para a gente. Cerveja artesanal. Então, assim, foi uma festa. Ele recebe a gente como, na casa dele, como que seja uma festa. E foi muito divertido, muito. Outra pousada também que marcou muito o Caminho da Fé foi a pousada lá na roça. A senhora lá na roça é uma pousada nova, ela recebeu a gente muito bem, tem muitas postagens dela na internet. A gerente dela foi quem me recebeu, que eu cheguei primeiro antes do menino, com as mochilas, peguei um táxi e cheguei, e depois foi que os meninos chegaram, e recebeu a gente muito bem. Então, assim, tudo com comida tradicional de Minas Gerais ou de São Paulo, tudo coisa simples, mas muito aconchego, muito amor pelos peregrinos. Então, assim, os peregrinos são muito bem-vindos naquela região. E aí, o que eu aprendi com o Caminho da Fé? Primeiro, pratica o desapego das coisas que você não usa há mais de 2 anos. Roupa, sapato e quinquilharia. Isso aí eu já ensinava no minimalismo. Então, depois que eu cheguei, eu já botei muita coisa que eu tinha para fora. Então, assim, se a gente não desapegar dessas coisas, a gente não consegue que o espaço tenha um espaço novo para entrar coisa nova. Então, todas as vezes que eu estou dando aula do perdão, eu ensino. Pegue no final do ano, faça uma limpeza no seu closet, no seu guarda-roupa e doe aquilo que você não usa há mais de 2 anos. Você não vai usar mais, não. Então, você vai doar aquilo ali e você vai ganhar outras coisas de volta, e é muito interessante. É da oração de São Francisco, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, a gente precisa usar isso. Depois, organize sua casa e seu local de trabalho para que tudo funcione de forma prática e que seu tempo seja empregado em outras atividades que promovam qualidade de vida e bem-estar. Praticar atividades físicas, alimentação saudável, sono reparador e ser feliz com a vida que você tem levado. Ultimamente, a gente tem visto muito na internet o pessoal falando a respeito de felicidade, que felicidade não existe, que hoje nós estamos vivendo um mundo que o povo só quer ser feliz. E para a gente que faz o caminho da fé, a felicidade é o quê? É concluir o dia. A gente não está preocupada com os 322 quilômetros, não. É só naquele dia. É viver no dia de cada vez. Concluiu aquele dia, agradece a Nossa Senhora, faz suas orações, vai dormir em paz e no outro dia está revigorado para começar tudo de novo. Então, assim, é muito interessante como você aprende a estar com tudo se organizado. Não dá para você ser desmantelada e de manhã perder tempo procurando suas coisas, não. Você já dorme com a mochila pronta. De manhã só vai escovar os dentes, tomar café, pegar a mochila e pegar a estrada. E minha filha pegou todas as pousadas já na saída. Então a gente não andava mais dentro da cidade porque já era na saída, já pegava o caminho. Então no lugar de você andar 10 quilômetros para poder chegar no caminho, não, você já estava no caminho. Aí 4 horas da manhã tomava café e pegava o bico. Então assim, é muito interessante. Agora eu disse a ela que no próximo ano eu vou de novo,
mas vai depender de duas coisas. Primeiro, se Deus quiser, eu vou ser avó, ela vai adotar umas crianças, e se eu for avó, aí eu não vou. Mas se as crianças não tiverem chegado ainda, eu vou, mas vou com Wagner. Porque indo com... É bem isso, um dia de cada vez. Mariana sofreu muito, ficou dormir comigo. 4 horas ela estava acordada. Mariana doida para dormir mais e eu já me arrumando. Porque andava devagar, eu era a última da fila. Então, assim, eu tinha que estar arrumada cedo para tomar café cedo, para pegar a saída cedo, para não ter perigo de eu me atrasar. Porque, assim, como eu andava devagar... Outra questão, no próximo ano eu não levo celular mais, porque minhas fotos que eu tirei todinhas foram outras pessoas que tiraram para mim. Porque como eu andava devagar, eu não tinha tempo de parar para tirar foto. Então Mariana parava, tirava foto, filmava tudo, e Leandro também, e Ana, mas eu não. O meu negócio era caminhar, porque se eu fosse parar, eu já andava devagar. Aí eu ia lá na rabeira, não dava certo. Legal, aí, ó, acordava 2 horas e o despertar, o despertador ia tocar as 4. Dicas então, pra assim, quem quer ir no caminho da fé, já tem aí. Olha, é interessante a questão, por exemplo, da minha ansiedade, né? Porque eu fui ser terapeuta porque eu era ansiosa crônica. Tomava remédio e tudo para ansiedade. Então, com a terapia, eu mudei muito, no sentido de ser mais calma, mais tranquila, não ser tão alvoroçada como na linguagem aqui do Nordeste. Mas, lá no caminho da fé, com medo de ficar atrás, eu me antecipava. Tinha dia que o menino estava numa lanchonete, fazendo um lanche, não sei o que, eu já saía na frente. Andava 50 metros para poder os meninos me encontrar, porque eles andavam rápido e eu andava devagar. E foi mais que o meu cardiologista orientou, a senhora vá no seu tempo. Não vá correr para pegar os meninos, não, porque a senhora vai forçar seu coração, principalmente nas subidas. E é interessante que eu me preocupei muito. Por exemplo, a gente passou 4 meses, Mariana morou até 1 mês aqui na minha casa, para a gente treinar. Então, a gente treinou 4 meses. Só que aqui em Petrolina é tudo plano, a gente com a mochila nas costas, tudo assim, crente e abafão, que ia dar conta do recado. O máximo que a gente treinou aqui foi 18 quilômetros num dia, treinava 30 quilômetros por semana, e lá no primeiro dia foi 32. Então, assim, 2 vezes mais do que a gente tinha treinado com a mochila nas costas. Então, assim, foi muita coragem, muita força, muita determinação que fez a gente ir até o final. Aí as 3 chaves da vida plena, porque eu tenho um livro sobre a vida plena, sobre o despertar da consciência. Então, eu falo que é essa vida plena. A vida plena é você ter saúde, trabalho, dinheiro, amor e família. Porque as pessoas pensam que só pode ter a plenitude quando morrer. Não, você pode ter a plenitude estando vivo. Basta que você aproveite sua vida. A primeira chave da vida plena é o amor próprio. Você é o grande amor da sua vida. Cuide-se. Nós estamos vivendo o Outubro Rosa, que é para as pessoas, as mulheres se cuidarem. Mas os homens também precisam, que essa história que só dá câncer de mama em mulher é conversa fiada, dá câncer de mama em homem também. Então, cuide-se, porque você é o maior amor da sua vida. Então, se olhe no espelho e veja. Eu estou feliz com a minha ruga, com a minha idade, com a minha vida. Eu digo muito que a minha alegria de viver é minha marca registrada. Então, eu sou muito apaixonada por alegria. Onde eu estou, a alegria chega. Mariana ria porque assim, a gente tudo só viva, de cansada do dia. Teve uma pousada que tinha uma piscina, a gente botou os pés dentro da piscina e vamos tomar uma cerveja e fazer farra. Essa mulher é bom demais andar com a senhora é muito divertida. Então, assim, tudo no lugar de eu chorar, porque aquilo ali tinha acontecido, eu transformar aquele sofrimento numa alegria. É assim, uma recompensa do dia. Aí ela ria muito porque o meu ortopedista passou um remédio, Anchaflan. Eu no caminho não chamava nem Anchaflan, não, chamava o remédio de Dr. Paulo. Aí eu dizia, Mariana, eu já vou no segundo vídeo de Dr. Paulo, porque as dores eram tão grandes que você botava o remédio, aí a dor passava. Aí você caminhava 2, 3 horas. Quando passava que não, sofrendo e rindo. Aí passava a dor, aí, beleza, né? Quando passa a dor, você acelera. Quando voltava a dor de novo, vamos para o spray. Então, é assim que o caminho da fé funciona. Não tem aquela história de ter uma receita pronta, porque cada pessoa é único no caminho da fé.
E você falando para mim, veio um insight agora, assim, uma coisa que eu lembrei. É, igual você falou, é o remédio do Dr. Paulo. Eu sentia a dor, eu tomava o remédio. E na nossa vida é assim. Por que estava sentindo a dor? Porque você não fez um preparo físico, você não se preparou anos para fazer isso. Então você sentiu a consequência. E essa analogia que eu quero fazer para trazer quem está assistindo também é na nossa vida. Por que nós sentimos a dor? Por que nós estamos em sofrimento, em ansiedade, em depressão, e não vê saída, e chega no burnout, ou qualquer outro tipo de problema que você esteja passando hoje? Porque você não parou para se preparar. Porque tem um manual para seguir, tem um manual da vida. Então eu posso fazer essa analogia. Não dizendo que você foi, que você tinha que se preparar anos, não. Mas dizendo assim, você foi, você arriscou, mas você sabia que o seu corpo físico não estava preparado totalmente para fazer. Mas você fez aquele desafio de se propor a fazer. E é esse convite que a gente faz para as pessoas, que elas se desafiem hoje, né? O que você está sofrendo que você não teve um preparo no passado, que você precisa se preparar a partir de agora? Então faz essa reflexão, para você sair da dor, para sair do sofrimento. Então, assim, eu tive esse insight agora e é muito real. Se a gente fizer essa comparação, você concorda comigo? Exato. E o problema maior, porque assim, a gente pensa que a gente manda no corpo da gente. O corpo fala. O corpo explica tudo. Então, assim, a gente pensa que a gente manda. Não manda, não. Quando começava a doer, doía dos calos dos pés, os calos das mãos segurando o bastão, a dor de cabeça do sol quente, com chapéu, botava chapéu, tirava chapéu. E assim, é uma questão que a altitude, para mim, a maior dificuldade é a altitude, porque aqui a gente vive num sol de 40 graus no Nordeste, mas é plano. É plano. Você roda de bicicleta a cidade todinha plana. Quando você chega na altitude, aí você para subir já sofre um bocado. Aí para descer, que aí ó, vai a ponta dos dedos, né, dando bolha nos pés. E a sorte é que a minha filha sabia drenar essas bolhas, e Mariana também sabia drenar. E daí até o pessoal das pousadas, os donos das pousadas, aquelas pessoas mais simples também sabem drenar e ajuda os peregrinos. E a gente usava também vaselina para passar nos pés, que era para evitar mais bolha. Então, além de drenar as bolhas, drena a bolha e bota. Oi, Thelma, faz bem. Drena a bolha e bota, deixa uma linha de algodão com a agulha de costurar na mão, dentro da bolha, para sangrar a noite todinha. No outro dia de manhã, cobre tudo de esparadrapo, se arruma, passa vaselina nos pés, protetor solar no corpo, nas mãos, as mãos ainda estão pretinhas. Porque passava protetor solar, mas o sol era tão grande que não compensava. Aqui nós temos uma irmã franciscana lá de Patos, na Paraíba, Thelma, e é muito interessante que a gente que é franciscano trabalha a perfeita alegria, que o ser franciscano é uma espiritualidade dentro da Igreja Católica. Então, a gente segue a espiritualidade de Francisco de Assis. E daí, Francisco de Assis trabalha a perfeita alegria, que é você sofrer tudo e ainda agradecer a Deus por aquilo. A Mariana riu, porque a minha filha perguntou depois que eu subi a Serra do Lima. Aí perguntou assim, e daí, Maria, você ainda vai vir rezar por outras pessoas no próximo ano? Quem quiser vir rezar, que venha. Porque é muito sacrifício, criatura. É assim um desafio diário. Todos os dias você se desafia. E daí a segunda chave que eu encontrei para ter uma vida plena é a chave do perdão. Praticar o auto-perdão e voltar a se amar. Por quê? As pessoas pensam que praticar o perdão é só para perdoar o outro. E na realidade a neurociência explica, está ali o doutor da neurociência explicando do auto-perdão, que o perdão é para você, primeiro você pratica com você. Você se perdoa pela vida que você tem levado, aí você consegue mudar. A mudança é a porta que se abre por dentro e a transformação é percebida por fora. Então, quando a pessoa se encontra com você e diz assim, você se transformou, você está muito diferente, é porque você realmente mudou. Porque aquela história de quem vem no treinamento dizer que existe mudança de hábito, é mentira. Cientificamente comprovado pela neurociência, você tem o hábito de comer. Seu neurônio que faz você comer desenfreadamente está lá. Você entra num spa, entra numa dieta, etc., você perde uma de quilo. Quando seu corpo, seu cérebro notar que você vai adoecer porque está magra demais, ele pega o neurônio que você está emagrecendo, cala ele e deixa o gordo voltar. Por isso que dá o efeito sanfona.
Aí as pessoas não sabem. Não, mudança de hábito. Não existe mudança de hábito. Você cria um hábito novo. Aquele neurônio do hábito novo vai funcionar até que seu cérebro entenda que você não vai correr risco de vida. Na hora que ele vê que você está correndo risco de vida, ele vai acionar o outro que estava lá. Aí há o efeito sanfona, de engorda e emagrece, emagrece e engorda. E tem os que não emagrecem, né? E tem os que não emagrecem. Pode fazer E é interessante, o perdão emagrece. Eu tenho um depoimento de Glaucia Lima, uma terapeuta de Natal, que ela perdeu 1 quilo numa sessão do perdão. Quando ela, no dia que ela perdoou a criança interior dela, ela perdeu 1 quilo. Ela ficou impressionada. Durante a sessão, assim, que você leva a pessoa, induz mesmo a hipnose, existe relatos de a pessoa perder até mais de 1 quilo, né? Porque ela trabalha ali o inconsciente dela, e você consegue fazer essa reestruturação. O que eu conheço, que o seu trabalho é um trabalho diferenciado. Você conhece outras coisas que eu não conheço. Mas eu vejo muito pelo lado da ansiedade também. Então, muitas vezes a pessoa come achando que tem um dragão atrás dela, porque lá os nossos ancestrais, e ela vai rapidinho. Quando você vê, já foi. Só que ela não entende conscientemente por que parece que tem um monstro atrás dela que vai comer tudo de uma vez. É metaforamente falando, tá, gente? Mas assim, é bem assim. Então, quando você começa a trabalhar aí sua mente, aí você começa a se comportar melhor, entender. Porque muitas vezes sozinho você não consegue. Você pode contratar um nutricionista, você pode fazer tudo direitinho, deixar tudo arrumado. E a terceira chave, né, para a vida plena, é a gratidão. Agora chegou o nosso secretário aqui, o gato, que ele perturba. Nem pode fazer live de noite, nem hora nenhuma que ele está aqui para perturbar. Então, a gratidão, eu aprendi. Foi rápido, ele não apareceu, não. Ele está aqui, ó. Ah, agora sim. Sabe o que é? Porque ele é louco pela santa, por Nossa Senhora Aparecida, que está lá em cima. Aí ele fica querendo pegar a santa, aí por isso que ele vem perturbar. Aí ele não vai sair daqui, não. Aí, veja só, o que é que acontece com a gente? A gratidão eu aprendi com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é o autor, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele foi quem criou o Tratado da Gratidão. O que é que ele diz no tratado dele? Deixa eu fechar aqui que ele quer perturbar. Ele diz que existem 3 tipos de gratidão. Você agradece, fulano fez um favor a você, você vai agradecer a ele pelo que ele fez para você, é o primeiro nível da gratidão. O segundo é o reconhecimento. Você dá um presente ou dinheiro ou qualquer coisa por uma coisa que a pessoa fez por você. E o terceiro é a gratidão propriamente dita. Quem no Brasil é especialista em gratidão é Márcia Luz. Então, Márcia Luz diz lá que a gratidão, se você for para a igreja e agradecer a Deus, é uma oração. Se você agradecer uma bênção, cada coisa tem seu fim específico. E a gratidão, para mim, eu descrevo isso assim, que a gratidão é quando a alma diz obrigada ao divino, independente de religião, cada um acredita do jeito que quiser, ao Criador, por tudo que ele tem nos ensinado. Então, quando você aprende todos os dias com o divino, a sua aprendizagem não é uma coisa boba. Você quer aprender uma coisa, então você se conecta com o divino e ele diz, olha, vá por aí, seu anjo da guarda está dizendo que é assim, assado, etc. E foi muito interessante no Caminho da Fé, que no meu livro do Anjo da Guarda, eu digo que uma forma de você entender que o Anjo da Guarda está próximo de você é achar pena. Eu achei 3 penas num dia só. E a primeira pena foi engraçada, que eu não podia me abaixar para pegar a pena. Tão dolorida que eu estava. Então eu chamei meu genro, ele pegou a pena para mim. A segunda e a terceira eu já estava melhor, eu mesmo peguei. Então, assim, os 3 anjos que a Igreja Católica divulga, né? Gabriel, que foi o que anunciou o nascimento de Jesus, Rafael, que é o anjo da saúde, e Miguel, que foi o anjo que o Criador mandou quando Jesus foi tentado no deserto. Então, para que Jesus suportasse, né, as dificuldades que ele ia sofrer, ele mandou o anjo Miguel, e a imagem de Miguel é pisar na cabeça do dragão. Então, a gente precisa... Oi, Geisa! Que coisa maravilhosa tá você aqui. Essa menina começou a trabalhar comigo lá em Caicó com 18 anos. Foi minha sócia lá em Caicó, na empresa de contabilidade, que eu fui contadora durante 30 anos, e também professora da Faculdade Católica Santa Terezinha, e hoje ela é professora da faculdade também. Seja bem-vinda. Então, o que é que acontece? A gente precisa entender que o anjo da guarda é um ser de pura luz,
que o Criador manda ele para a gente na hora que a gente nasce. Então, quando a gente vai nascer, ele dá esse ser para proteger a gente, de pura luz. E qual é a função do Criador, o anjo da guarda, no financeiro? O anjo da guarda tem três funções básicas. Uma é proteção, a segunda é lhe orientar na vida, e a terceira, o financeiro, é assim: você quer gastar dinheiro, aí o seu ego, o racional, disse: não compre, que você não pode pagar. Aí sua criança interior, que Freud disse que é a gente de 0 a 12 anos, a criança que a gente foi, quer ver a gente feliz, ela diz: compre, que você precisa ser feliz, compre, compre, compre. Aí você compra. E o anjo da guarda são as memórias dos nossos antepassados até a 7ª geração. Então ele tem todas as memórias desses antepassados. Aí ele começa a dar uns conselhos. Ele diz assim: não compre não, que seu avô comprou e não pôde pagar e passou por uma situação difícil. Não compre não, que sua mãe ou seu pai passou por essa situação que você está passando. Aí você não escuta o que ele está dizendo e vai e compra. Aí depois se dá mal. Eu tive uma cliente minha, que é enfermeira, trabalha num hospital em João Pessoa, e daí ela disse assim: Neves, o meu anjo da guarda disse 3 vezes que eu não entrasse nesse negócio, que não dava certo. E eu teimei, entrei e me dei mal. Então, assim, é muito interessante quando você tem essa devoção ao anjo da guarda. E eu criei na minha terapia uma oração para o anjo da guarda. Ó anjo da minha guarda, semelhança do Senhor, para mim foste criado, para amparo e guardador. Te peço, anjo bendito, por vossa graça e poder, que do laço do maldito vós me queira defender. Bendita seja a noite, esperança do dia, bem guardada esteja eu, toda a minha companhia, como foi o Filho de Deus no ventre da Virgem Maria. Amém. Então, assim, se você é cristão, acredita que Nossa Senhora é a mãe de Jesus, e você está guardado no ventre da Virgem Maria, como Deus deixou Jesus guardado no ventre da Virgem Maria, nada de mal lhe acontece. Então, a gente precisa ter essa fé íntegra, a esperança firme e a caridade perfeita, acreditar realmente que Deus existe, que Ele quer o melhor para a gente. E daí, essa gratidão ao poder, no poder do Criador, e vencer todos os desafios que a vida lhe apresenta, com uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu entrei no caminho da fé, como eu disse a você lá no início, não foi para pagar promessa, foi para agradecer todas as bênçãos que eu recebi durante a pandemia. E daí, durante o caminho da fé, eu fiquei devendo 15 missas. Cada dia que eu terminava o dia, aí a minha filha perguntava: mãe, hoje? Eu disse: mais uma. Aí no dia da Luminosa foi 2 e no dia de Campo do Jordão foi 2. Então deu 15 missas. E daí eu estou assistindo essas missas aí, não é promessa, é agradecendo a Nossa Senhora a oportunidade que eu tive de fazer o caminho da fé. E está aqui hoje, ter ele conhecido naquela live com Josiane. E está aqui hoje atendendo seu convite, porque meus clientes são acostumados a assistir live comigo de 8 horas da noite, de 20 horas. Estão todos aqui, um bocado que eu convidei vieram, e a outra turma pediu para eu gravar, que é para poder assistir depois. Daí a gente está fazendo esse trabalho, voltando a fazer esse trabalho nas redes sociais, para ajudar as pessoas, porque tem muita gente que me segue nas redes sociais e com os exercícios que a gente coloca, com as orações, com as coisas que a gente coloca lá, se cura, sem ter passado pela terapia. Eu tenho vários casos de pessoas assim. E no dia 29, a gente vai fazer um trabalho num grupo fechado, já está fechado com 20 pessoas pelo Meet, para a gente ensinar como elaborar seu plano de metas para 2023. Por quê? Se você não tem uma meta para seguir, você pode chegar como Alice no País da Maravilha. Quem não sabe onde vai, chega a qualquer lugar. Então, a gente precisa ter metas. E eu disse outro dia numa postagem que eu sou apaixonada por café e viciada em metas. Então, assim, tudo que for para bater as metas, eu acho que eu conquistei o caminho da fé por isso. Porque tudo que era para bater meta todo dia, para bater os tantos de quilômetros, eu saía de manhã já sabendo que eu tinha 30 quilômetros para andar. E Mariana ria porque aqui em Petrolina, por exemplo, se a gente caminhasse 18 quilômetros, aí eu dizia: a gente caminhou 20. Lá era 30 para caminhar, eu dizia: hoje é 25. Aí Mariana, lá em Petrolina a senhora aumentar. E aqui está diminuindo, porque aqui em Petrolina é no plano, né? Você tem condições de completar aquele tanto, aquela meta. Mas lá não. Se eu botasse a meta, era 25, eu saísse de manhã pensando que era 25, eu não conseguia fechar. Então eu dizia: é 20. Aí quando chegava nos 20, ainda faltava 5. E daí na minha cabeça eu batia a meta porque eu diminuía a quilometragem do dia. Então é muito interessante que a gente precisa aprender, né,
a criar metas para a sua vida. Então, a gente ensina 3 metas que você vai fazer e vai pedir na luz do Divino Criador, e todas as pessoas que pediram essas metas realizaram. Então, é impressionante como as pessoas, quando aprendem a se conectar com o Divino, que é muito lindo, aprende de uma forma tão bonita que tudo que você quer, você conversa com ele. Não precisa mais fazer promessa, não precisa mais buscar em canto nenhum. Então, assim, eu tive muito caso de pessoas que era espírita e vieram para mim, e o espiritismo está na 3ª dimensão, e o Criador é na 7ª, é aqui, no plano divino. E daí, assim, as pessoas entenderam que não precisava ficar buscando essas ajudas no 3º plano. Se eu tenho o anjo da guarda aqui no 5º, o anjo da guarda está no 5º, e tem o Criador no 7º, por que é que eu vou ficar buscando coisa lá embaixo? Eu tenho que estar conectada com o divino, que é a pessoa certa, na hora certa das minhas dificuldades. Então, assim, eu consegui subir a luminosa por conta da minha fé no Criador. E a descida de Campo do Jordão também, porque, assim, é um frio, minhas pernas travaram no caminho, aí precisou meu genro me segurar, minha filha puxar minhas pernas para voltar para o normal, e eu ainda caminhei 22 quilômetros depois desse acidente. Então, assim, é muito interessante a gente saber que tem esse ser superior, que pode tudo, que criou tudo para a gente, e que controla a nossa vida. Aí a gente não sabe disso, aí fica o tempo todo perdendo tempo, porque eu tenho uma postagem essa semana nos meus stories de Dona Isabel, uma senhora lá de São Paulo, que veio para o Caminho da Fé, era do grupo de Wagner. Ela disse que cada ano que a gente aniversaria, está mais próximo de voltar para a casa do Pai. E a gente nem pensa assim, a gente só pensa que eu tenho muitos anos de vida, que eu vou viver muito. E na realidade, quando você desperta sua consciência, como eu botei lá no meu livro, você está... Os 9 pilares de despertar da consciência, eu já vivi 8. E agora, com o Caminho da Fé, eu já vivi o 9. Então, significa o quê? Que você deixa de lado a vaidade, o luxo, a prepotência, a arrogância, tudo isso é coisa passageira. Você deixa tudo para lá e você passa a viver sua vida de forma extraordinária, ser feliz, fazer os outros felizes e assim por diante. Então, a gente quer, se você não tiver mais nenhuma pergunta, passar uma mensagem aqui para as pessoas. Aqui o gato não está nem deixando eu pegar o papel. Bora lá. A conexão com Deus, independente de religião, gera mudança. Porta que se abre por dentro, de vida interior. Quanto mais perto você estiver vibrando na luz do Criador, o amor incondicional tomará conta de todo o seu ser. E as pessoas à sua volta vão perceber a sua transformação. Após o caminho da fé até a Aparecida, que compreende uma vivência espiritual que vai muito além de suas forças físicas. Então, se fosse só pela força física, eu tinha desistido no primeiro dia. E eu não desisti, eu fui até o final. Então, significa o quê? Que a luz divina, o divino, Nossa Senhora Aparecida, estava me guiando, para que eu tivesse coragem de ir até o final. Gratidão é quando a alma diz obrigada pela oportunidade de aprender com o Criador todos os dias e assim fazer o bem sem olhar a quem, levando o perdão terapêutico NB de Caicó para o mundo. Então, esse meu perdão faz 17 anos que eu trabalho com ele, eu já atendi muita gente do exterior, já tirei muita gente de ansiedade, depressão, pânico, outras doenças graves, como tem uma menina de Caicó que tinha um câncer aqui no pescoço, que fazia dó e piedade, e eu conheci ela nas redes sociais, eu tomei conta dela, e ela fez a cirurgia, tirou tudo, tá boazinha. Aí também, eu não sei se com você acontece isso, tem pessoas que vêm pra gente já nas últimas, que não tem mais solução, e quer que a gente obra um milagre. Não é milagre, não é milagre. A gente trabalha a autocura, seu organismo é quem decide se curar. Então, se já chegou seu tempo divino, se você já cumpriu o seu tempo que o Criador determinou, você vai embora. Não tem essa história de dizer assim, eu não vou querer ir. E é muito interessante, que você está me conhecendo agora, a menina pergunta assim, professora, qual é a sua missão? O meu propósito de vida é esse, fazer o bem sem olhar a quem e levar o perdão de Caicó para o mundo. A minha missão é trabalhar esse perdão terapêutico com o maior número de pessoas. E, normalmente, as pessoas delimitam a sua missão. 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Não vou delimitar, não. Porque a história é que quando a gente cumpriu sua missão, volta. Se eu botar 1 milhão, aí Nosso Senhor vai mandar 1 milhão no instante. E daí,
Eu vou ter que voltar, não quero ir agora, não. A menina começa a rir, professora, a senhora é esperta, é o maior número de pessoas. Então, significa o quê? Que ele me chama na hora que ele quiser, mas eu não vou cumprir minha missão de minha livre, espontânea vontade, dizer assim, quando eu atender 1 milhão de pessoas, posso ir. Não. Enquanto mais gente tiver Eu que eu não atender e sei se eu ajudar, posso ir, eu não sei, tá na minha mão, tá na mão dele, né? Mas eu quero é sim a exato, a gente maior tem que quantidade confiar. de Tem que pessoas confiar possível. e tem que, enquanto tá aqui, fazer alguma coisa por si e pelo outro. Porque normalmente as pessoas são egoístas, só pensam em si. Uma das coisas boas do caminho da fé é isso, porque você vive, por exemplo, você faz o seu caminho da fé sozinha, como diz a história, é você quem está prestando conta do divino. Mas, em compensação, você tem cuidado das pessoas que estão com você. Por exemplo, quando Mariana se atrasava, eu dava uma paradinha esperando por Mariana. Aí, quando eu me atrasava, Mariana esperava por mim. Aí, meu genro parava, que andava acelerado 50 metros de distância da gente, parava e ia comigo. Então, assim, um ajuda o outro para que tudo funcione. E tem cuidado para todo mundo estar com saúde, porque até a médica perguntou, que eu fui essa semana para pegar o atestado para ir para natação, ela disse assim, e não tem médico não? Eu disse, não, no outro grupo tinha uma médica, mas no grupo da gente só tinha 2 enfermeiras, Mariana e minha filha. Então, Nosso assim, você Senhor, vai, tava lá de é, médico, né? você Ué, vai, e no grupo lá das meninas tinha 3 enfermeiras. Tinha Dona Yolanda, que você vai conhecer lá no curso, que é do Santa Catarina, tinha outra moreninha e tinha 3, tudo aposentada. E tinha uma que é maratonista, é enfermeira e é maratonista. Ela ia disparada na frente de todo mundo. Quando pensava que não, ela estava longe. Então a gente precisa entender isso, que a vida da gente só tem sentido se a gente, por exemplo, fizer alguma coisa pelo outro. Se você for egoísta, só pensar em dinheiro, só pensar em você, aí quando você foi embora, você não deixou nenhuma notícia, ninguém sabe nem quem é você. Tem até um texto na internet que diz que 1 mês depois você é apenas uma foto na parede. Então significa o quê? Que não é assim. Eu não passei 30 anos da minha vida sendo contadora por ser contadora. Eu recebi todos os prêmios que uma contadora pode receber, inclusive de mulher de negócio do Rio Grande do Norte. Fui representando o Estado em Brasília. Eu fui da Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, que é o Imortal. Eu fui a contadora lá da academia que mais tem livro escrito. Então, 45 livros eu completei agora em 2022. 45 livros editados. E daí tudo isso não é para vender, que ainda desse eu mandei para o médico, ele disse assim, manda o Pix para eu pagar a senhora do livro. Eu disse, não, meu livro não é para vender, não. Eu mando o livro tudo gratuito, porque eu escrevo por hobby, porque eu gosto de escrever. Então eu sento, eu já fiz o livro do Perdão à Criança Interior o meu em livro 3 ainda não dias. saiu, não. Tô escrevendo também, porque o meu livro é diferente, né? O meu livro é o livro da vida, e como eu trabalhei muitos anos no hospital, na última pandemia eu estava lá. Então, assim, eu não tenho tantos troféus como a senhora tem, porque tem anos que a senhora está nesse propósito, né? Mas os meus troféus que eu tenho são das pessoas que eu vi pela última vez dar o seu último suspiro, que lutaram pela vida Muito e que bem. queria Sabe o ter que a é que eu vou fazer? Eu oportunidade. vou mandar para você, que eu tenho um livro, que eu dei umas oficinas em Natal, de como escrever um livro. Um Então, livro, Ah, eu quero, se quiser mandar para mim, mande, porque o meu tá quase no um livro finalzinho. de como escrever o livro, porque você pega os 5 capítulos. Sua infância, adolescência, maturidade, nananana. Aí você vai contando as histórias dentro daqueles. Aí, com 20 páginas de cada capítulo, tá seu livro pronto. Glaucia Entendi. Lima, que é essa Mas aqui de eu vou Natal, fazer ela outro, fez o livro então. dela. Dá para mim fazer outro, porque esse que eu vou fazer é direcionado mesmo para a pandemia, para a história da pandemia e o contexto de como foi dentro da realidade, dentro do hospital. Porque as pessoas, Pois é. desculpa, Porque as assim, pessoas que estão você fora, com esse livro, você tem os 5 capítulos. Você cria sua história, bem fácil, 20 páginas em cada capítulo. Então, no tanto, um livro de 100 páginas sai, rápido. legal. Agora, uma coisa que eu não aconselho ninguém é fazer livro para ser impresso em papel. Eu gastei em 2017 10 livros que a gente editou. Eu vendi um carro para pagar a conta da gráfica. Então, assim, não vale a pena. Ainda tem desses livros à vontade. Então, fui convidada por Elizabeth Souto, de São Caetano do Sul, vai dar um curso lá no espaço virtual dela, me convidou para ir dar uma palestra lá sobre o perdão, e eu vou ver se eu tenho condições de levar o livro de empreendedorismo para distribuir lá com os alunos, porque estava numa livraria e o homem devolveu essa semana, eu mandei meu filho pegar e guardou lá em Natal, para poder a gente, assim,
dar saída, porque você, 10 livros de uma vez, são 3.000 livros que você fica. Aí você não tem condições de vender e distribuir essa rama de livro. Então, assim, em Natal eu dava palestra nas universidades e distribuía livro por tudo que era canto. Então, assim, cada palestra que eu dava, não era sorteio, não, era para quem quisesse. Quem quisesse o livro levava. E no final, quando eu vim morar aqui em Petrolina, eu ainda tinha... Em Natal eu cheguei a ter mais de 4.000 livros, por conta desses 30, desses 10, que foram 3.000. E daí eu me desfiz dele, quando eu cheguei aqui eu ainda trazia 500 livros. Então, assim, minha bagagem era 2 malas e o resto era só livro. Então, assim, a gente precisa cada vez mais entender que o que a gente faz é para a gente ficar para a posteridade. Então, quem quiser saber quem é Neves Batista, leia meu livro, que eu conto minhas histórias tudinho. E as histórias não são inventadas. Todas as histórias que estão lá são verdadeiras. Então, eu conto o livro do perdão do pai, do perdão da mãe, e assim, do perdão da criança interior, e vou contando, 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 e ajudando as pessoas a se curar. E aí eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Foi muito bom ter lhe conhecido. Quando você precisar fazer outra live sobre qualquer outra coisa, do perdão ou qualquer outra coisa, só é me chamar, que a gente está aqui para ajudar, que eu quero trocar meu horário das lives de noite por de tarde, porque de noite agora eu tenho que ir para natação, eu tenho que aprender a nadar para eu respirar, que é para quando eu for para o caminho da fé não precisar mais estar passando na perreira. A gente precisa estar preparada para a altitude, e a única forma de estar preparada para a altitude é aprender a respirar. A gente não sabe, tem uma pesquisa da neurociência que mostra que a presença de Deus no homem é a respiração. E a pandemia, a Covid, veio mostrar que realmente é. Quantas pessoas que tinham dinheiro, botou um pulmão artificial, isso e aquilo outro, quando chegar na hora de ir, nada resolveu. Então, a gente precisa saber que a presença de Deus é respiração. E se a gente não sabe respirar, é por isso que a gente adoece. Porque a respiração é quem controla. E na natação a gente aprende a respirar, a primeira aula é aprender a respirar. Aí você aprende a respirar e respirar dentro d'água, que é diferente de respirar fora. Aí é um desafio maior. E daí eu estou enfrentando isso agora, que eu gosto de desafio, quanto maior, melhor. E seguindo, mostrando, ontem foi minha reunião do Clube da Idosa, que eu participo do SESC. Fui convidada dia 9 para ministrar uma palestra lá, mostrando como é que controla a ansiedade, a depressão, o pânico para as idosas. E é bom que eu sou do grupo, eu já dei uma palestra lá sobre neurociência, e elas gostaram, foi muito. Aí eu vou fazer uma sessão de perdão com a neurociência, ensinando exercício respiratório, para que elas melhorem, porque tem um professor da Universidade do Vale do São Francisco que fazendo uma pesquisa lá, aí constatou na pesquisa que a maior doença das idosas é a depressão. E o problema maior que elas têm é a depressão por conta do financeiro, que os filhos gastam dinheiro, que fazem empréstimo no nome delas, essas coisas tudo. Então, elas precisam aprender, a prioridade número 1 dela tem que ser ela. Porque se ela aprender isso, meu dinheiro eu gasto todo. Professor, o que é que você faz com o seu dinheiro? Quando eu ensinava na faculdade, eu viajo. Meu dinheiro é só para eu viajar. Eu não tenho luxo, não tenho vaidade, não tenho nada. Só quanto mais, melhor. Quanto mais eu tiver viagem para ir, mais... Por exemplo, quando a gente foi para São Paulo, eu e Glaucia, a gente passou 15 dias em São Paulo. A gente participou do Congresso Internacional com Daniel Goleman, a gente participou da Escola de Mentores, a gente fez muita coisa. Foi dar palestra em São Carlos, foi dar palestra em Araraquara. E assim, foi 15 dias fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Porque para aproveitar a viagem, de ida e volta. Então, assim, é assim que eu gosto de caminhar. Não tem história de ficar, se você disser, ai, Neves, eu queria que você viesse dar uma palestra aqui para meu pessoal, não, 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 não. É só dizer o dia e a hora, eu estou lá. Porque passear é comigo mesmo. Então, a gente precisa... A missão do terapeuta é essa, é trazer uma nova visão, uma nova vida para as pessoas. Porque, com certeza, essas pessoas que estão em depressão não têm a mentalidade que hoje você tem, que eu tenho, e não têm a consciência de que isso é importante. Porque elas estão firmadas em crenças que elas têm, de que o importante é ficar só findado, às vezes, a cuidar de alguém em casa, sabe? E, às vezes, até criar um filho que já está criado, né, que tem 40 anos e está dentro de casa, é solteiro, que não casou. Então, muitas pessoas abdicam da vida delas em prol da outra pessoa. E quando chega uma certa idade, entra em depressão. Porque a gente sabe que existe a síndrome do ninho vazio, existe muita coisa, né, Neves? Então, assim, a nossa missão é trazer vida para essas pessoas. E é importante isso tudo que você está falando, porque você tem que se localizar e ver onde você se encaixa, né? Onde que eu tô? Será que eu tô nessa parte? Será que eu tô nesse estágio? Qual estágio eu tô?
né? É muito O importante. que é importante, porque, por exemplo, quando uma pessoa jovem vem dizer para o idoso isso e aquilo outro, é uma história, né? O idoso já tem muita experiência, cai em cima. Mas eu sou idosa. Quando eu digo que eu não tomo remédio para nada e tenho saúde, não, 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 é um testemunho que eu estou dando. O professor ficou assim, com um sorriso daqui a aqui. Eu não acredito que a senhora fez o caminho da fé. 322 quilômetros, eu disse, fiz. Ele disse, é inacreditável, não pode. Agora, em compensação, por exemplo, eu também, toda sexta-feira, eu passo por uma sessão de massagem. Assim, eu me cuido, para que eu tenha saúde. Porque não adianta só você estar na musculação, na natação, e as dores musculares que são enormes, aí tem que fazer a massagem, que é para tirar essas dores, para você estar inteira. É E verdade. assim vai embora, vamos embora. E é curtir a vida de verdade, né? Não só trabalhar sem você desfrutar. Não. É importante desfrutar. Hoje, fazer terapia para mim é um divertimento. Eu não trabalho, aí por conta de vendo dinheiro, por exemplo, você contrata uma terapia comigo, aí diz, eu não posso pagar. Não, você paga no dia que você puder. Não tem bronca, não. Em 2020 eu recebi dinheiro de 2017. A moça disse, professora, eu arranjei um emprego, quero saber quanto é que eu estou devendo a senhora. Eu disse, manda o que você puder. Ela mandou 2.100. Então, assim, não é que a história do dente por dente, olho por olho, tem que passar o cartão, tem que pagar logo adiantado, nada disso. O importante para mim, e se você não me pagar também, não tem nenhum problema. No período da Covid, eu atendi médico de São Paulo, de tudo que foi estado, que trabalhava nas UTI, do SAMU, enfermeira, todo mundo com pânico, com ansiedade, com pânico e tudo. Pois é. Nunca cobrei um E aí, centavo para o importante ninguém. que Então, você falou, assim, lembra que você falou? Porque a pessoa tá findando e aí já não tem jeito para ela. Porque realmente a pessoa tá findando e não tem jeito, você não vai fazer um milagre. Só que você também não vai fazer um milagre para a pessoa que está iniciando e que não, está findando. Mas, porém, ela não. não quer a transformação. Então, ela tem o Sim, e direito outra de não coisa querer. também, eu tive um caso de uma médica que tinha câncer de mama, que ela tinha tudo para ficar boa, mas ela achava bom ter câncer de mama para a filha dela cuidar dela. É aí que tá. Então, assim, o que ela está tirando de benefício daquilo? Então, muitas vezes a pessoa não quer pagar o preço, mas ela não quer pagar o preço porque ela não quer ficar livre daquilo, né? Então, até onde vai o nível de comprometimento? Porque não adianta você entrar numa terapia para depois falar que não fez efeito. Então, você tem que ter comprometimento, né? Eu costumo falar, 50% meu, 50% seu. Se você não estiver É verdade. disposta a abdicar de algo para ter o outro, então você tem que ir para outro planeta. Porque nesse daqui, eu até coloquei no meu story, nesse daqui tem regra para seguir. E se você não quer seguir o mapa, infelizmente você vai ficar perdido nos seus problemas a vida toda, né? Mas é verdade. E aí você falou sobre a terapia, né? Que você passa lá no seu Instagram, que as pessoas às vezes não precisam fazer uma terapia. Mas é bom explicar para eles que talvez vocês não precisam fazer uma terapia presente, cara a cara com o terapeuta. Mas quando você está vendo conteúdo da Neves no Instagram dela, no meu, a gente está terapeuteando via internet, porque no momento que você está lendo aquilo ali, você já está fazendo uma terapia. Você desfocou da coisa ruim. Porque você tem que tirar o lixo da sua vida. Você quer transformar? É verdade. Você quer coisa boa pra você, mas você fica assistindo filme de terror, você fica assistindo filme de desgraça. E é interessante, que eu lembrei agora, deu um insight. Eu tinha medo no caminho da fé, eu tive muito medo de cachorro. Tem uns cachorrão bem grandão, sabe? Com o tamanho de uns boi. Aí meu genro, mas a senhora tem medo de cachorro e a senhora não diz nas redes sociais que é para o povo se libertar do medo. E a senhora, por que não se libertou? Disse, olha, 95% da memória da gente limpa com a terapia, mas 5% tá lá. Foi da infância, medo que me fizeram de cachorro. Então, por mais que eu queira não ter medo, involuntariamente eu tenho. Aí fui explicar a ele que eu fui do período da ditadura militar e etc. Aí ele entendeu. Porque assim, ele não entendia porque era que eu tinha tanto medo de cachorro. Mas foi feito lá na infância, medo de cachorro, e aqui em casa cria cachorro. Dos daqui eu não tenho medo, não. Mas do de lá, meu filho, um cachorrão grande, tamanho de um bocado, tamanho de boi. Surpresa, você tá fora, né? De surpresa, Menina, né? quando esse cachorro começou a latir, que eu olhei assim, ó, eu fiquei toda me tremendo. Disse, mas eu não acredito, Maria, que a senhora está com medo desse cachorro. Eu disse, estou. É E aquilo, a né? senhora Todas as tem... pessoas veem a gente e falam, nossa, você é perfeito. Não, eu lido com meus monstros todos os dias, mas eu tô lidando. Eu Sim, tenho as ferramentas para lidar. É importante você ter as ferramentas e saber usar, porque você tem e não é sabe, por isso verdade. que você sofre. Não é, né? É bem por aí. Porque aí eu dizendo a uma cliente minha disse dos 5%, ela deu uma terapeuta muito famosa aí de São Paulo, ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Até no programa dela, na Rádio UOL, ela falou nisso. Ela disse, olha, a gente tem 5% que não é, tá lá da infância, não tem como. Se você não tiver esse 5% assim, limpou tudo, aí a amnésia.
Não tem como, tá lá. Qualquer coisa que aconteceu na sua infância tá lá registrado. Por mais que você seja autodidata, faça isso, aquilo, tá lá. Tocou naquela ferida, explode de novo. Não É, tem como você ter passado por um sofrimento muito grande lá na infância e limpar tudo de uma forma que você se transformou, é outra pessoa, aguenta tudo. Não, a gente é humano. É humano. então, Então, assim, foi muito interessante isso. Ele ria que só. Aí depois que eu contei ele como tinha sido minha infância, até 6 anos como tinha sido, aí ele disse, agora eu entendi. Porque, assim, a pessoa não lhe conhece, não sabe o sofrimento que você passou na infância, aí acha que você hoje é bacana, é isso, é aquilo outro, e que não sofre nada. Não, não é assim, não. não é Os assim cinco não, por é cento está saber lá e a gente tem trabalhar que ter isso. cuidado nesse 5%. Porque, assim, se você focar muito nele, nos 5%, no seu medo de infância, aí você não progride. Se eu tivesse, por exemplo, acreditado que eu, com essa idade, eu não tinha condição de fazer o caminho da fé, eu tinha perdido a oportunidade de ter conhecido tanta gente bacana e ter vivido essa experiência fantástica que eu aconselho qualquer pessoa, terapeuta, quem quiser se curar de qualquer coisa, vá para o caminho da fé. Arranja um grupo, não vá sozinho, que sozinho é perigoso. 2 ou 3 pessoas, como a gente foi de 4, tranquilo, sem nenhum problema, a gente não correu nenhum risco. Então, assim, sozinho é perigoso, porque se você passar mal, como teve um rapaz de Roraima, era ele, a esposa e uma irmã, ele passou mal do coração e caiu na pista, e aí o rapaz, Wagner, que estava com o carro, voltou e foi acudir e levou para o hospital e ele se internou. E essa criatura se recuperou tão rápido que no final chegou mais cedo em Aparecida do que a gente, acredita? Pois é. Mas igual você está falando aí, a gente precisa saber como são nossos monstros, saber trabalhar com eles, né? E você está falando sobre você ter esse desafio, que se você não tivesse enfrentado isso, você não tinha ido lá fazer o desafio do caminho da fé. A mesma coisa comigo. Se eu não tivesse enfrentado o meu medo e acreditar no que eu posso fazer, eu não teria montado, igual eu montei também. Agora vai ser a minha primeira imersão. Só que a minha é diferente. Por quê? Porque não é só assim terapia. Eu quero trazer a consciência para as pessoas do que elas estão vivendo, da realidade. Porque assim, muitas pessoas estão vivendo um ritmo hipnótico. Então, assim, elas ainda estão aqui na terceira dimensão e só vê isso. Elas não conseguem ver que tem a parte espiritual, elas não conseguem sair ali daquelas notícias ruins e saber que ela pode fazer uma coisa melhor para a vida dela. Então, esse processo que eu vou trazer lá é diferente, mas assim, foi eu enfrentar esse desafio, eu consegui montar essa equipe para trazer esse conteúdo. Aí, igual você estava falando, o meu é diferenciado, que eu vou trazer sobre os temperamentos, sobre esse nosso jeito de falar alegre, contente. Não é todo mundo que é assim. Por mais que você queira que, às vezes, o seu marido... Vamos supor, eu vou falar sobre isso, sobre os temperamentos, que muitas vezes você é oral, o seu marido é esquizoide, ele é mais quieto, você é mais de tato, ele é mais na dele, né? Mais ouvinte. Então, assim, essa comunicação é interessante. E você sabe do que eu estou falando, mas as pessoas que estão lá atrás nos ouvindo talvez não saibam. Então, às vezes você É tem uma vida verdade. dificultosa, às vezes seu relacionamento dá ruim e causa até uma separação, porque você não sabe como o É outro verdade. funciona. E você cobra tanto do outro, sabe? Eu vejo a mulher falar, ah, é porque eu faço tudo, porque eu já passei por isso no passado. E meu marido é muito parado, mas ele tem o jeito dele, ele tem como você estimulá-lo, mas tem que saber fazer, né? Tem que E é saber trabalhar. interessante, Suzana Herculano Ozo, que é uma neurocientista da Universidade do Rio de Janeiro, ela disse que cada 5 minutos de reclamação gera 1 hora de imunidade baixa. Pois é, Então, assim, porque reclama quanto que tá mais você tudo de reclama, bom. mais você Ó atrai lá, tu não coisa falou da ruim. Márcia Luz? Você falou da Márcia Luz, o que ela ensinou? E eu não tinha nunca prestado atenção. Quando você clama a Deus, você clama com intensidade, você pede. Então, quando você reclama com intensidade e vem. Então, presta É verdade. atenção e para de O que é reclamar que a você tá... partir de hoje. Exatamente, o que é que você está fazendo da sua vida? Porque, assim, as pessoas não têm noção. Não têm. Não Vive tudo tem. aleatório, achando que é tudo no instantâneo. Como teve um cara, Tiago Brunet, que é Pois é, especialista Thiago em finanças. Brunet, gente, maravilhoso, especialista em desenvolvimento Especialista em humano. finanças, uma das maiores autoridades financeiras do Brasil. Então, ele dizendo no vídeo dele, Ah, que então quanto não é o mais você. mesmo. Acho que não é o mesmo. E o que eu tô falando é aquele que é pastor. Não Não, é eu esse. sei que eu não sei se ele é pastor, não. Eu sei que ele trabalha com financeiro. O vídeo dele, ele falando, ele tem livro escrito, eu já possuí livro dele e tudo. Ele diz que quanto mais você reclama,
você tá o tempo todo dizendo ao divino que você quer aquilo ali de ruim para você. Você vai Se criar. você quer mudar, Ainda mais com o sentimento, porque quando você reclama, você põe o sentimento da raiva, do ódio, do rancor, da mágoa. E aí o sentimento é quem cria. Então, quando você tá feliz também, você não fala, nossa, você não consegue. Esse que tá, a fé, tá aí o segredo. Tá aí. Quando você tá com fé, mas você não tem o sentimento que já recebeu, assim como tá na Bíblia, Jesus, acredite, me peça como se já tivesse recebido e sinta. E a gente faz tudo. Não, eu tô fazendo, né? Porque agora eu me policio. Mas a maioria da população está fazendo o contrário. Não tem. Pede, mas daqui a pouco tá pedindo de novo, como se Deus fosse surdo, falasse, conectasse com ele. Mas não agradece. Você pediu? Tá. Só agradece, fala obrigado, porque já é meu. Essa bênção é minha. Porque assim, é ó, verdade. eu aprendi uma coisa e nunca mais eu vou esquecer. Tem que confiar. Enquanto eu estiver viva, eu vou falar isso. É importante as pessoas saberem o que elas pedem, porque tem que ser bom para você, para o outro e para Deus. Se não for agradável para você, para o outro e para Deus, não vai receber, amigo. É verdade. Entendeu? Porque às vezes você fala, eu quero ganhar bem porque eu vou embora dessa casa, eu vou deixar essa família, eu vou sumir daqui. Gente, não está sendo agradável para sua família, seus filhos vão sentir falta do pai. Não está sendo agradável para Deus, porque a família vai ser destruída. Só vai ter sendo agradável para você. Então, assim, é preciso você olhar para você, assumir suas culpas, suas responsabilidades, levar o chacoalhão e falar, não, eu decido tomar as rédeas da minha vida. Então, assim, eu costumo dizer, Neves, que nessa imersão eu vou botar para quebrar e é para entrar quem estiver preparado mesmo para ouvir coisas que criança precisa ouvir para crescer, sabe? E eu costumo dizer que é um dia, é um ano e um dia, porque quando a gente conhece as coisas e quer trazer o conteúdo, e você fica 9 horas numa imersão, você dá uma chacoalhada que a pessoa ou ela muda ou ela muda. Só tem essas duas opções. É mudar ou mudar, é transformar ou transformar. Mas o segredo está em estar em conexão. Se essa pessoa transformou, não fuja da linha. Mantenha-se com pessoas que estão no mesmo propósito. É interessante. Eu não sei se você sabe das 3 missões do Anjo da Guarda. Ele dá 3 missões. Por exemplo, a primeira missão é o eu, é você cuidar de você. Se policiar, dar prioridade a você, amor próprio, autoconhecimento, cuidar de você. A segunda missão é o meu. Eu cuidar do meu marido, do meu filho, da minha casa, do meu trabalho, do meu. E o terceiro é do todos. Então não adianta só eu pensar em mim e pensar no meu e esquecer o todos. Não, é isso mesmo, é bem nesse princípio também. Olha Aí isso aí eu vou ensinar lá no curso dia 29. Como é que você vai fazer na prática essa missão do eu. Como eu concluí minha missão do eu. Assim, assim, assim. Do meu e do todos. Porque assim, se você não fizer alguma coisa pelo outro, você vai ficar a sua vida toda vazia. É isso mesmo. Aí as pessoas buscam no outro um complemento. A partir do momento que você ajuda alguém, você tem que prestar algo para alguém, né? Porque o dinheiro é nada mais que energia. Se você compartilha o seu conhecimento, você transforma, essa energia volta para você. Mas aí as pessoas ficam só focadas no dinheiro e não no fazer para que E é interessante também, outra coisa importante sobre o dinheiro, que eu disse até essa semana, a mulher muito religiosa, botando um pensamento lá de falando mal do dinheiro, aí eu disse assim, venha dinheiro abençoado. Mas sabe que a gente tem que ter compaixão, porque essas pessoas estão com o drivezinho delas estão com defeito e elas não sabem. Aí eu disse, o dinheiro é abençoado. Assim, eu disse até assim, brincando com ela, que é muito minha amiga. Eu disse, um dinheiro é abençoado que não faz mal a ninguém. Então, assim, o dinheiro é abençoado. O dinheiro é abençoado. Mas vem de trauma, sabe por quê? Eu presenciei isso, muita discussão por causa de dinheiro. O alcoolismo relacionado com dinheiro. A criança ver o pai chegar ao colo e brigar com a mãe por causa do dinheiro. E você acaba criando ali uma raiva e um ódio do dinheiro porque você acredita que é ele quem faz E na realidade não tem nada a ver. Não, mas interpretou de outro jeito, né? Então, esse trabalho que a gente faz é de trazer um novo olhar, de mostrar que as coisas se transformem, né? Isso que é gratificante. Assim, é bom você conversar com alguém que está no mesma vibe, no mesmo entendimento, né? E eu tenho uma música, gente, é verdade, porque maravilhosa.